Boa tarde, então. Boa tarde, noite, queridos amigos e irmãos. Vamos falar sobre o perdão, sobre o caminho do perdão. E como capítulo a ser comentado, ficamos com o mesmo capítulo da leitura, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão das ofensas. E eu recordo aqui já também neste capítulo transcrito, relembrado, a pergunta de Pedro ao Mestre Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7, em Escrituras? E Jesus diz a Pedro, 70 vezes 7, 7 vezes, Senhor, mas não 7, mas 70 vezes 7 vezes. E depois, quando Pedro é avisado pelo Mestre Jesus, no momento da última ceia, antes do que o Cristo sabia que seria o momento da sua, enfim, grande ventura, apresentando a imortalidade da alma aos irmãos, o Mestre Jesus vai dizer a Pedro que ele vai negá-lo. Avisa Pedro, um de vós vai negar-me. E diz para ele mesmo, vai me negar. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E isso acontece. Os desenvolvimentos, as ações, o dia da Via Crucis prossegue. Antes disso, o julgamento do Cristo, a prisão, o medo entre os discípulos de também serem presos. E um dos transeuntes que estava passando, reconhece Pedro e pergunta: tu não és o apóstolo, um dos que andam com Cristo, discípulo? Com este Jesus? Não, também não sou eu, me confunde. E assim acontece mais 2 vezes. E depois que Pedro percebe, quando o galo canta, que como Cristo disse, ele o negou 3 vezes, naquele dia em que o Mestre vivia os momentos que lhe granjariam a toda a humanidade a perpetuação dos ensinamentos e a possibilidade de conhecermos o Cristo por tudo o que significou o seu martírio, Pedro cai em desespero, sentindo-se culpado ao máximo, porque amava muito o Mestre e não conseguia se perdoar que o tinha negado. E o Cristo ainda o avisou. Um sentimento de tristeza, de amargura, de inconformação e de vergonha perante o Mestre. Mas, após o 3º dia, depois que o Cristo ressurge do mundo dos mortos, como ainda se pensava, vai até Pedro e lhe pergunta: Pedro, tu me amas? E sem hesitar: sim, Senhor, te amo. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. E uma 3ª vez: Pedro, tu me amas? No meio disso, Jesus indica o que Pedro deve fazer no futuro: apacenta minhas ovelhas, reúne meu rebanho. E por fim, Pedro diz pela 3ª vez: tu sabes, Senhor, é claro que eu te amo. Nessa 3ª vez, em que Pedro tem a possibilidade de reparar aquilo que ele tinha por medo, pelas fraquezas enquanto homem na humanidade,
pelas indulgências, pelos acontecimentos do ambiente, daquele momento de perseguição que precedeu o martírio, aqueles erros que ele se punia, que pensava haver cometido, mesmo sendo avisado, naquele momento em que ele diz pela terceira vez que ama o Cristo, ele tem a possibilidade de desculpar-se com o Mestre, para ele. Porque o Mestre já não o desculpou porque nunca o culpou, mas para que ele pudesse sentir-se apaziguado com o próprio coração, o Mestre lhe deu a oportunidade de dizer que lhe ama e não negá-lo. Em cada sequência de pergunta, uma instrução. E essas instruções, o discípulo do Cristo, o mais velho, diligente, que muitas vezes desconfiava e não se perdoava pelos erros facilmente, cada instrução foi seguida por Pedro. Reuniu o rebanho, criou a casa do caminho, reuniu neste lugar e recebeu aqueles mesmos que o ofenderam, que vilipendiaram Cristo e a doutrina nova, a boa nova, curou, protegeu e até o fim, embora muitas vezes amargurado, com as fraquezas que auto se impunha, que dizia não ser capaz de cumprir, quando via os cristãos serem devorados nos circos pelos leões, serem queimados, e chorava sozinho, porque queria ele estar vivendo aqueles tormentos até o fim. O Mestre lhe recomendava seguir trabalhando em prol daqueles que o buscavam, orientando os discípulos. E quando, por fim, também foi crucificado, deu por cumprida sua missão, com a satisfação de ter seguido as instruções do Cristo e para ele reparando aquelas faltas. Quando o Mestre ensina a Pedro sobre o perdão, fala para Pedro mais de ser perdoado, além do ensino de perdoar. Perdoar como o Cristo perdoou, o perdão das ofensas, o que não é para nós, homens e mulheres da terra, desse mundo de provas e expiações, algo muito simples. Pois porque aqui estamos, é que muitas vezes não acerenamos nossos corações para as tarefas de perdoar, de livrarmos do nosso egoísmo, dos nossos sentimentos de orgulho e de vaidade, e conquistarmos também por nossa vez o perdão das nossas faltas, por muitas vezes usarmos de vindita, de vingança, com aqueles que algo nos fazem. E se estamos então nessas condições, com certeza é difícil perdoar. Porque o perdão que o Evangelho nos traz e que Kardec salienta, coloca aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a partir da instrução dos Espíritos, é um perdão sublime. É esse perdão do Cristo.
E vivemos momentos na atualidade bastante positivos para a prática do perdão. Porque quando as convulsões sociais crescem, agigantam-se, precisamos cada vez mais de compreender e de praticar, principalmente, o perdão. Nas nossas famílias, algumas atitudes mínimas, por vezes, causam grandes transtornos para nós, para os terceiros e para aqueles que convivem conosco ao redor. Uma palavra ofensiva que não recebe um pedido de desculpa em seguida. E assim aquele que foi ofendido e que não lhe foi pedido perdão, sente-se contrariado. E pelo orgulho, muitas vezes não transmite ao outro a necessidade de ter esse pedido de desculpa. Meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, eu não gostei. Eu fiquei muito chateado com aquilo que você me disse, com aquilo que você me fez, com o modo como você não fez daquele jeito que combinamos. E, portanto, eu gostaria que tu compreendesse e que não fizesse mais. E, por vezes, o pedido de perdão vem dessa forma tranquila e meiga, porque aprendemos a lidar com o sentimento de sermos ofendidos, expressarmos a nossa insatisfação, a nossa tristeza, e depois também recebemos, então, a empatia daqueles que convivem conosco. E desfazemos qualquer nó que pudesse ficar. Claro que esse perdão, também que é nos trazido aqui, fala aos nossos corações daquelas atitudes dos inimigos para conosco, daqueles que não nos são agradáveis, daqueles para os quais nós não somos agradáveis, que já temos desentendimentos iniciais. Mas esse perdão, esse esquecimento das ofensas, ou melhor, o que gerou uma inimizade, quem sabe não poderia, desde o início, ser aplacada, ser dissolvida por uma atitude nossa, de demonstração daquilo que sentimos e do retorno da empatia daqueles que amamos. No lar, com a família, com os amigos. Em tempos de online, de atividades online, muitas vezes não temos todo o tempo para conseguirmos compartilhar aquilo que estamos pensando, para desfazer desentendimentos. E por vezes essas ações passam despercebidas àqueles que nós achamos que nos ofenderam. Muitas vezes a nossa impressão falseia a realidade. Mas como a gente não está com tanto tempo, não pode retornar uma chamada, fazer uma ligação, às vezes nem mandar uma mensagem de WhatsApp, aquilo vai se propagando. E às vezes temos nas nossas famílias grandes desentendimentos por conta dessas atitudes. Grandes inimizades, mesmo ódios, entre amigos, entre irmãos, separações, desenlaces, de laços que se desfazem, pais e filhos. E num tempo em que o luto nos visita,
Muitas vezes, ainda com estes desentendimentos à flor da pele, sem resolução, nos deixa pelo desencarne daquele que nos ofendeu, daquele que nós ofendemos, sem a possibilidade de repararmos, de pelo menos pedirmos perdão. E neste momento, nós pensamos na educação que temos, que recebemos, que muitas vezes nos impulsionava a apenas revidar aquilo que recebemos, a não levar desaforo para casa, a não sermos humilhados. Valores não mais validados pelo Evangelho, nunca validados pelo Evangelho, pois que contrários a esse sentimento de indulgência, mas que nós aprendemos. E assim, por vezes, a gente fica com dificuldade de mudar atitudes, de mudar o pensamento. E como educar filhos ou sobrinhos, netos, aqueles que são um pouco mais jovens do que outros, com essas dificuldades exacerbadas, ensinar, educar o perdão e a forma de repararmos os males cometidos nessa sociedade que nos pede mais do que a gente às vezes acha que tem condições de nos dar. A gente precisa, e sabemos disso enquanto espíritas do Cristo, lembrarmos cotidianamente das recomendações do Cristo, para que nós possamos desculpar-nos e assim conseguir perdoar, reparando as nossas faltas e fazendo o bem maior do que todo o mal que achamos podemos fazer, podemos ter feito. O amor cobre a multidão de erros. Se hoje não tivemos oportunidade de nos desculparmos com alguém, e talvez não teremos nessa existência, ou está muito difícil chegar naqueles que durante longos anos nos afastamos, aqueles para os quais criamos inimizades, que ainda por vezes conseguem fazer-nos mal e nós conseguimos não perdoar. Pensemos que enquanto espíritos imortais, as possibilidades são infinitas. Busquemos as oportunidades, busquemos os meios de acerenar o coração, de poder dizer a esse irmão, a essa irmã, talvez não o eu te amo, claro, como Pedro disse ao mestre, mas eu te perdoo, mesmo que o perdão não venha, eu esqueço, isso passou. E termos a oportunidade de, enquanto ofensores, trabalhar no bem, cumprindo as sentenças do Mestre, para que um dia tenhamos a oportunidade bendita de estarmos à frente daqueles que ofendemos, que com certeza nossa intenção não terá sido das piores, porque enquanto espíritos, mesmo que endurecidos,
processo evolutivo nos impulsiona ao progresso do bem. Nossos erros, as nossas quedas, mesmo que aparentemente voluntárias, não fazem parte do processo natural de progresso e de evolução. Estagnamos, mas os sentimentos que podem aflorar, eles são celestes, divinos, porque somos todos filhos do Pai. Então, mesmo que, num primeiro momento, a nossa ofensa tenha sido muito grave, que possamos ter a oportunidade de um dia, com o bem de hoje feito, amanhã, repararmos, sermos perdoados por aqueles dos quais o não perdão nos aguilhou os corações. Então, meus queridos irmãos, o tema de hoje tem uma conexão bastante profunda com um livro singelo, porque escrito em versos não profissionais, que é o livro Caminho do Perdão, que a Fergs Editora lança no mês de dezembro com minha autoria e com as ilustrações do nosso querido amigo Jefferson Trevisan, com todos os direitos então doados à Fergs por nós dois. E embora o assunto, e percebendo na fala, seja um assunto grave, porque profundo, nós buscamos trazer uma linguagem terna para os nossos pequenos, na possibilidade de educar os corações infantis para essas práticas de perdão e de possibilidade de reparação.